My Dragon System, capítulo 508, não apenas luz branca. Continuando sua jornada, eles estavam se movendo em um ritmo acelerado. Afinal, eles precisavam tentar recuperar ao máximo o tempo que haviam perdido, mas ainda assim, eles também precisavam ser cautelosos. A sombra provavelmente sabia o que estavam fazendo agora, e com Monk à frente, isso lhes deu tempo suficiente para que ele fosse informado de seu avanço, ignorando o acordo de antes. A essa altura, eles já deveriam saber que seu espião já estava morto. Era bem possível que, ao longo do caminho, várias armadilhas tivessem sido instaladas para desacelerar o Asas Carmesim o tanto que fosse possível. Por causa disso, Rey fez Noir de batedora à frente e ela voltaria para relatar se houvesse algo errado. Por isso, os outros ficaram um pouco preocupados quando puderam vê-la voltando, vindo para o lado de Rey. Rey olhou para ela e ouviu o que ela tinha a dizer. Mestre, mais à frente há uma aldeia. Não cheguei muito perto como você me disse, mas parece que há muitas pessoas mortas. Rey e Noir podiam se comunicar por meio de um link especial, na qual ela agora podia falar em sua mente. Ela era tão inteligente quanto um ser humano normal, e entendia bem a língua humana, mas não conseguia se comunicar com os outros, apenas com Rey. Humanos, vivendo na área do continente das sombras e não bestas? Rey perguntou, um pouco confuso. O que há de errado? Martha perguntou duvidosa, notando que Rey fez uma expressão estranha ao ficar encarando Noir. Então, ela julgou que era algum tipo de informação que ela passou a ele. Noir me disse que mais à frente tem um pequeno vilarejo. A única coisa é que está cheio de gente que já foi morta. Rey respondeu. Algum sobrevivente? Lenny perguntou. Eu me certifiquei de que ela não se aprofundasse muito sozinha, no caso de uma emboscada. Rey respondeu. Podem ser as pessoas parte da família dos membros da Guilda das Trevas, disse Harry. O que te faz pensar nisso? Martha respondeu. Mesmo se fosse esse o caso, não seria estranho deles terem sido abatidos assim? A Guilda das Trevas está trabalhando com a sombra, então eles não deveriam ter lidado com nenhum ataque surpresa de bestas infectadas, a menos que fosse uma terceira força ou possivelmente Monk. Mas agora, ele é o líder oficial dos homens da Guilda das Trevas. Acho que temos que repensar a maneira como olhamos para a Guilda das Trevas. Harry respondeu. A Guilda das Trevas e a Sombra não são tão intimamente relacionadas como pensávamos. Eles são apenas humanos normais como nós, com suas próprias histórias e famílias, que optaram por trabalhar com a Sombra. A maioria deles acredita na Sombra como um tipo de Deus, assim como fazemos com o Ser Divino. Eles sentem que acabaram de escolher o lado vencedor nesta guerra e esperam viver em paz depois disso. Quando fui capturado por eles, aprendi muito sobre eles. Eu diria que há uma chance de alguns deles não quererem mais trabalhar para a Sombra, especialmente depois que nos viram derrotar uma de suas fortalezas, e agora uma segunda foi aparentemente destruída. Talvez alguns deles estejam agora tendo dúvidas sobre quem vai ganhar esta guerra, então se a Sombra descobrir este fato, então ordenaria que as bestas infectadas matassem cada um deles, Lenny disse. Era uma coisa horrível de se pensar, mas isso era a guerra, e a morte fazia parte dela. Todos eles tinham que se lembrar que às vezes, quando lutavam e matavam membros da Guilda das Trevas, eles também tinham famílias para as quais não voltariam mais. Mas da mesma forma, se eles não os matassem, então suas próprias famílias poderiam ser as únicas feridas. Não querendo dar a volta na aldeia por temer que demorasse mais tempo, o grupo decidiu seguir em frente. Ao mesmo tempo, eles pensaram que poderiam fazer algumas investigações por conta própria. Porém, havia um pequeno problema que Rey estava enfrentando. Quanto mais fundo ele entrava no continente das sombras, mais forte era a própria sombra. Seus olhos do dragão estavam apenas mostrando a ele o poder da sombra, impregnada em todas as direções, em todos os lugares. Logo parecia que ele não seria capaz de sentir aqueles à sua frente tão claramente. Quando chegaram à aldeia, isso se tornou ainda mais evidente, pois ele não conseguia ver quem estava vivo, e muito possivelmente quem estava morto. Verificando os corpos, a aldeia parecia estar cheia de pessoas comuns. Eles não usavam armadura de besta, ou tinham armas com eles. Eles pareciam ter tentado resistir a quem quer que fosse o atacante, com quaisquer utensílios domésticos que pudessem encontrar.
Foi surpreendente para muitos do Asas Carmesim descobrir que os humanos ainda viviam no continente das sombras. No entanto, a coisa mais alarmante era o fato de que o sangue dos corpos ainda estava fresco. Todos fiquem alertas, disse Ray. O que quer que os tenha matado ainda pode estar aqui. E parecia que Ray estava certo. Sons de rosnados vindos de todos os lados puderam ser ouvidos, e o grupo de pessoas do Asas Carmesim começaram a se reunir no centro. Van foi colocado no meio do círculo. Saindo de trás das casas, das grandes árvores colossais, havia vários cães, embora fossem várias vezes maiores do que os cães normais, e eles estivessem em uma matilha bem grande. Com um único olhar, parecia que todos eles estavam no nível rei, e com a sombra os impulsionando, eles seriam ainda mais fortes. Não admira que as pessoas não tivessem chance, Flynn disse. Van, você pode fazer o que fez antes? Lenny perguntou. Imediatamente, Van começou a fazer sua parte, puxando a pedra branca, e ele teve como objetivo criar um feixe de energia que se espalharia e queimaria todos ao redor deles. Ainda levaria algum tempo, pois a pedra branca ainda teria que acumular energia para difratar a energia para todos os lados. Jack se transformou em um lobisomem e começou a avançar para lutar contra as bestas em sua frente, assim como os outros, incluindo Noir. Ray, neste ponto, estava se certificando de que os soldados regulares estavam seguros. Ele poderia ter saído e atacado sozinho algumas das bestas, mas percebeu que isso os deixaria sem defesa. E com Van, essas bestas logo seriam aniquiladas. Assim que a luz branca pôde ser vista brilhando loucamente, foi o sinal de Ray para sair dali. Quando a pedra branca estava pronta, Van a ergueu no ar, e ela estava pronta para causar o ataque pulsante, mas parecia que mais algumas bestas estavam se escondendo, que Ray não tinha percebido. 4 dos cães gigantes avançaram naquele momento, empurrando um grupo de soldados e eles bateram em Van, fazendo com que ele derrubasse a pedra branca. Você e suas mãos fracas, Harry gritou. Você deve se agarrar a essa coisa como se sua vida dependesse disso. Vendo isso, Ray pensou que não era hora de conservar suas forças. Eles estavam no continente das sombras agora, e Ray não tinha ideia de quando eles encontrariam um guardião da sombra, ou talvez aquele por trás da própria sombra. Talvez estivesse até esperando que ele usasse seu poder antes de atacar, então Ray queria reservar sua energia. No entanto, não querendo que outro de seus homens morresse, ele começou a criar clones de si mesmo, e enquanto eles estavam ocupados lutando, ele lançou um feitiço em grande escala, matando os cães instantaneamente com um único golpe. A luta acabou logo graças a Ray. Procurando pelo cristal no chão, Harry o pegou, planejando devolvê-lo a Van, mas quando o fez, percebeu algo estranho. Pegando o cristal, uma pequena reação ocorreu. O cristal iluminou por alguns segundos, mas a cor não era branca, era ligeiramente roxa. Obrigado, Harry, Van disse enquanto estendia a mão. A cor logo desapareceu do cristal. Harry olhou para ele novamente e olhou para Van. Ele passou um momento o segurando antes de devolver com relutância para Van. Segure-o com força da próxima vez, caso contrário, quem sabe em que mãos ele pode acabar, disse Harry.